Nosso próximo tópico, envolvendo métodos exatos, trata de programação linear e programação linear inteira. Então, começando por programação linear, este corresponde a um modelo matemático que descreve problemas de otimização. Um programa linear possui um conjunto de variáveis reais, um conjunto de restrições, que são inequações lineares, e uma função objetivo, que é uma expressão linear. Obviamente, a linearidade desse conjunto de restrições e da função objetivo é que dá esse nome de linear para esse tipo de modelagem de problema. Quando a gente diz linear, o que eu quero dizer é que a gente nunca vai ter uma variável multiplicada por outra, porque isso seria quadrático, ou um polinômio de maior ordem. Menos ainda nós vamos nos deparar com variáveis no expoente ou qualquer outra expressão desse tipo. As expressões que nós vamos lidar aqui em programação linear vão ser sempre envolvendo constantes multiplicando variáveis e essas parcelas de constantes multiplicando variáveis sendo somadas. Esse é o tipo de expressão que a gente vai lidar, tanto no conjunto de restrições, formados por desigualdades, quanto na função objetivo. E a gente diz que uma atribuição de valores para as variáveis é uma solução viável se todas as restrições são satisfeitas. Então a gente já vê aí que existe uma ligação bem próxima daquela definição que eu falei lá atrás para vocês, que um problema de otimização combinatória tem um conjunto de soluções viáveis com o conjunto de restrições aqui do programa linear, que vai definir se uma solução é ou não viável. Entrando em mais detalhes sobre um programa linear, sobre programação linear, a forma padrão de um programa linear para um problema de minimização, que possui n variáveis e m restrições, é a seguinte. Nós temos aqui a função objetivo envolvendo minimização e determinada por uma expressão linear, no caso aqui um somatório, em que cada variável xj está multiplicada por uma constante cj e no corpo do nosso programa, as restrições são denotadas aqui pela expressão sujeito a, em que, para cada i variando de 1 até m, nós temos uma restrição do tipo o somatório de a e j, xj, para todos os j's aqui, somando ao longo de todas as variáveis, tem que ser maior ou igual que um certo valor bi. Então, assim, nós temos m restrições atuando sobre o conjunto das variáveis, cada uma delas independente das demais. Além disso, nós temos a restrição de não negatividade das variáveis. Essa é a forma padrão, e existem maneiras relativamente simples de transformar um programa de minimização para maximização, restrições de desigualdade em igualdade, trabalhar com variáveis que podem ser negativas. Tudo isso pode ser alcançado com manipulações relativamente simples, mas esse é o formato padrão nos programas que a gente vai trabalhar. E aqui só destacando que essa é a função objetivo. Esse é o conjunto de restrições. De fato, aqui também são restrições, mas essas são restrições especiais, que dizem respeito apenas à não negatividade. As restrições que estão no centro do problema sendo definido são essas aqui. E, só para destacar também, AIJ, BI e CJ, esses conjuntos de valores são constantes, e XJ são as variáveis. Mas eu disse que íamos tratar de programas lineares e programas lineares inteiros. O que diferencia um programa linear inteiro? Num programa linear inteiro, nós continuamos tendo função objetivo e restrições lineares, mas as variáveis são inteiras. Muitas vezes sendo binárias, no caso em que são chamadas de variáveis de decisão, porque uma variável binária pode ter valor 0 ou 1, indicando sim ou não. A gente pode pensar nela como uma variável booleana, que está tomando uma decisão. E o que a gente vai perceber é que muitas vezes, na maior parte das vezes, quando a gente está modelando problemas de otimização combinatória que lidam muito com tomadas de decisão discretas, a gente vai usar essas variáveis de decisão. Para tornar as coisas menos abstratas,
vamos retomar aqui um problema que a gente já está familiarizado, que é o problema da mochila, e olhar com cuidado a formulação em programação linear inteira desse problema. Nessa formulação, nós vamos utilizar um conjunto de variáveis binárias aqui, denotado por xi, com i variando de 1 até n, ou seja, eu tenho uma variável xi para cada item, e essa variável binária vai me indicar se aquele item foi escolhido. Se ela vale 1, o item está na mochila. Se ela vale 0, o item não está. Qual que é a minha função objetivo? No problema da mochila, eu quero o maior valor possível dos itens que eu escolhi. Então, aqui a função objetivo vai envolver maximizar a soma dos VIs multiplicados por xi. Ou seja, cada item escolhido contribui com o seu valor. Se o item não foi escolhido, xi é 0, ele não contribui na função objetivo, para o valor daquela mochila que eu construí. E qual é a restrição? No caso, a mochila tem uma única restrição, que envolve todas as variáveis. É a restrição de que a mochila não pode estourar, eu não posso exceder a capacidade da mochila. Ou seja, o somatório dos pesos de todos os itens que foram escolhidos, então o peso WI de cada item multiplicado por xi tem que ser menor ou igual que W, que é a capacidade da mochila. Notem que, se o item foi escolhido, o peso dele vai contar. Se o item não foi escolhido, xi é igual a 0 e o peso dele não conta. No fim, esse somatório aqui vai corresponder apenas ao peso dos itens escolhidos e ele deve ser sempre menor ou igual que a capacidade da mochila. Como eu disse no início, xi são variáveis binárias e tem uma para cada item. Para finalizar essa parte sobre programação linear inteira, vamos falar um pouco mais da diferença entre programas lineares e programas lineares inteiros. Uma diferença muito importante. Programas lineares podem ser resolvidos em tempo polinomial. Existem algoritmos que os resolvem em tempo polinomial. Uma curiosidade nesse aspecto que vocês podem ter notado é que, no problema anterior, se eu relaxar a restrição das variáveis da mochila serem binárias, eu tenho a mochila fracionária. Eu passo a poder escolher pedaços de itens. E a gente já viu que esse problema a gente sabe resolver. E também daria para resolver, não usando aquele algoritmo guloso, mas formulando a mochila fracionária como um programa linear e mandando um algoritmo polinomial resolvê-lo. No entanto, programas lineares inteiros são, em geral, problemas NP difíceis. Eles estão numa outra categoria de dificuldade. Eu digo em geral porque existem algumas exceções, existem problemas que podem ser modelados como programas lineares inteiros, mas que por certas peculiaridades, a solução fracionária sempre vai dar valores inteiros. Mas, em geral, programas lineares inteiros serão NP difíceis. E daí a gente se depara com um dilema. De que me adianta modelar um problema como um programa linear inteiro se esse programa linear inteiro será NP difícil e, portanto, eu não tenho um algoritmo eficiente para resolvê-lo? Acontece que, embora isso seja verdade, nós temos algoritmos bastante engenhosos e interessantes para resolver programas lineares inteiros. Em particular, uma combinação do branching bound, que a gente já viu, com programação linear. Nós vamos explorar isso com mais detalhes nas próximas semanas, mas só para deixar um gostinho para vocês. Eu comentei para vocês que no branching bound, a ideia é fazer podas. O que diferencia ele de uma busca por força bruta é fazer podas de ramos inteiros da árvore. Por outro lado, o programa linear pode ser resolvido em tempo polinomial. A ideia da junção desses dois métodos é que, para resolver um programa linear inteiro, nós vamos rodar um algoritmo de branching bound, cuja árvore de enumeração vai trabalhar sobre as variáveis de decisão do problema, mas nós vamos rodar nos nós da árvore um programa linear para obter limitantes inferiores para o valor que aquele ramo pode oferecer. E se esse valor for pior do que o valor de soluções viáveis que eu já possuo, aquele ramo pode ser podado. Então, muito superficialmente, a programação linear junto com o branching bound permite que a gente faça um branching bound com muito mais podas para chegar à solução de programas lineares inteiros com mais eficiência.